Boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Se você está assistindo no gravado, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite para você também que está assistindo depois. É uma alegria muito grande estar aqui com você nesta noite. Peço que você vá se achegando, vem chegando por aqui, convidando outras pessoas para estar conosco nesse momento de aprendizado, de crescimento. E olha, tem um aviãozinho bem aqui, ó. Clica aqui e manda para pelo menos 5 pessoas. Vou estar fazendo isso aqui agora também. Então vamos lá. 5 pessoas para estarem conosco por aqui. Enviei. Ótimo. Aguardando todos vocês chegarem. Vou dar um tempinho. É uma alegria, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento. O 5º dia desse novo ano de 2023, o 4º dia útil, e é uma alegria poder estarmos falando de coisas tão importantes em um ano tão importante também para nós. Então, mais uma vez, clica aqui no aviãozinho e envie para o máximo de pessoas que você conhecer. Chama todo mundo para cá. Vai enviando para o amigo, chama também até o cachorrinho para estar assistindo com a gente, participando. Quem sabe, né? Ele cria uma rotina nova também. Então, eu queria te agradecer primeiramente pela sua presença, por você estar dedicando um pouquinho do seu tempo, um poucão do seu tempo, um pouco do seu tempo, para estar aqui nesse momento. E eu garanto que darei o meu máximo para te honrar, para que juntos nós possamos aprender alguma coisa aqui nessa noite, tá bom? Então, vamos ao que interessa, que é falar sobre metas, falar sobre construção de metas, de planejamento, como fazer isso, já que tá todo mundo falando nesse começo de ano, no final de 2022, você precisa montar suas metas, você precisa criar um planejamento. Mas de precisar, todo mundo precisa, mas aprender e ensinar como que faz isso, poucas pessoas estão ensinando. Então, vamos tentar nessa noite sair daqui pelo menos com um pouquinho de clareza de como fazer essas metas, tá bom? A voz tá um pouco rachada, porque tive uma dor de garganta esses dias, e daí, desde então, tô um pouco rouca. Mas aguenta firme para suportar essa voz aí pelos próximos 40, 50 minutos, tá bom? Garanto que vamos tentar fazer o mais rápido que também possível, o mais prático também, para poder fazer sentido e para não ocupar tanto o seu tempo, beleza? Então, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui nessa noite. E uma das razões de estar fazendo essa live no 4º dia útil do ano é porque no final do ano estava na casa da minha mãe e a internet lá não estava das melhores, então estava tendo uma dificuldade de conexão, não deu para fazer no ano passado, mas estamos fazendo, né? Uma semana depois, então tá tudo bem. Pelo menos agora já acabou a ressaca, você já participou das festas que tinham que participar, já voltou para a rotina, se tiver voltado já, então tá um pouco mais fácil de compreender e você tá menos acelerado, tá mais acelerado, mas tá mais concentrado naquilo que realmente você deseja fazer, certo? Então essa live tem um intuito, né, de te auxiliar de alguma forma a montar suas metas, ou pelo menos a ter clareza do que são essas metas, de como fazer na verdade, né? Então, muito obrigada a vocês que estão chegando agora. Boa noite, Maicon. Boa noite. Deixa eu ver o Johnny. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Lohane, Cacilda. Oi, mãezinha, te amo. Brenda, muito obrigado. Bruno, muito obrigado a vocês por estarem aqui nessa noite.
Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, eu trabalhei com contabilidade por 5 anos. 5 anos, né? E se estivesse ainda na contabilidade, estaria fazendo 10 anos hoje. Mas eu migrei, eu troquei de curso. Então, eu trabalhei por 5 anos na contabilidade, troquei de curso, vim para a área da fisioterapia e me formei no ano passado. Então, sou fisioterapeuta pela Universidade de Brasília e estou no mestrado também pela UNB. Estou aqui construindo novos sonhos, novas histórias, e tudo isso foi possível por meio de planejamento, traçando metas e utilizando aquilo que a contabilidade me ensinou também. Então eu gosto muito de falar sobre gestão e de usar essas ferramentas que eu aprendi há 5 anos, né, ou 10 anos. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso. Beijos para a Daci e para o Isaac, meus sobrinhos queridos. Beijos. Saí na hora certa, né, Michael? Tá uma loucura, mas na época que eu saí já tava essa loucura, viu? Só que agora eu nem imagino como que deve estar. Mas na fisioterapia eu me descobri e tem sido uma aventura maravilhosa estar na fisioterapia. Então eu tenho essa experiência com gestão e adoro falar sobre gestão. E durante a minha graduação em fisioterapia aqui em Brasília, eu vi em muitas situações que diversos colegas da graduação, tanto da minha turma quanto de outras turmas e até mesmo de outros cursos, vinham conversar comigo sobre como planejar, como montar metas, como estruturar um planejamento de estudo que realmente fosse eficaz. E daí eu pensei, gente, eu fiz isso durante 5 anos, então eu vou fazer isso nessa live. Então vamos juntos. Se você tiver dúvida, pergunta, qualquer coisa, mande aqui nos comentários que a gente vai construindo, nós vamos construindo tudo juntos, tá bom? Isso aqui é uma conversa para juntos nós aprendermos cada vez mais. Então, se você chegou agora, o aviãozinho aqui dispara para pelo menos 5 amigos, chama eles para cá, tá bom? Então, pessoal, como que nós podemos criar metas e que te ajuda a alcançar os seus objetivos? Você já se perguntou em algum momento por que as suas metas você não consegue alcançá-las? Ou você consegue alcançá-las, mas não alcança com os resultados que realmente você queria? Porque por muitas das vezes nós escutamos diversas pessoas falarem: mas esse negócio de montar meta, pá, isso é coisa do passado, pra que isso? Não funciona, não dá certo. Mas por que não dá certo? Você já se questionou, você já se perguntou das razões de realmente, dos porquês de não dar certo? Porque quando a gente monta metas sem métodos, provavelmente essas metas entrarão em uma falência de metas. Você não vai alcançá-las realmente porque você criou de forma talvez aleatória e acaba que não chega a lugar nenhum, porque justamente essas metas elas não fazem sentido para a sua vida. Ou porque você realmente não criou um método que te fizesse alcançar as suas metas. Por exemplo, hoje, para fazer essa live, eu tracei uma meta em dezembro de 2022, ou seja, uma semana atrás, né? De fazer pelo menos uma live sozinha no Instagram. E para isso, eu precisei traçar um plano. Não basta simplesmente fazer uma meta. Eu vou treinar no ano de 2023. Só isso vai te fazer treinar em 2023? Provavelmente não, porque você não tem uma meta com método e não tem um planejamento. Então isso provavelmente vai desencadear uma falência das suas metas. E sempre que nós temos uma falência de metas, nós tendemos a nos frustrar. Pensa,
Você traçou uma meta de emagrecer no ano de 2022. Só que, ao invés de emagrecer, você engordou. Só que o que você fez em 2022 para emagrecer? Se você não tiver feito um planejamento para que isso acontecesse, provavelmente você teve uma falência de metas ali, né? Com certeza você teve uma falência de metas, porque ao invés de emagrecer, você engordou. Então, você tem o sentimento de culpa, você se frustra, então você olha para aquele tanto de meta que você escreveu e você fica, meu Deus, e agora? Eu não alcancei nada do que eu queria. E você começa com uma autossabotagem, dizendo, eu não sirvo para nada, eu não nasci para vencer, Deus não me ama, ninguém me quer, é culpa da minha mãe, é culpa do meu cachorro, é culpa da goteira da casa, é culpa do carteiro que não entregou o negócio lá que eu tinha que pagar, que eu tinha que ter corrido atrás. E a gente começa a colocar culpa em todo mundo. E esquece de olhar para dentro de nós. Então, sempre que eu vou falar de metas, eu sempre tento pensar, tá, eu vou falar de metas, mas para eu traçar as minhas metas, o que eu preciso fazer anteriormente para traçar as metas que fazem sentido para mim? Se você der um Google aí, quer ver? Vou fazer ao vivo. Metas para 2023. Metas para 2023. Aqui já apareceu algumas metas. Ó, ganhar dinheiro, sair do sedentarismo, trocar de emprego, fazer a viagem dos sonhos, comprar um carro e assim vai, emagrecer e assim vai. Quando você olha essas metas que você deu um Google, quais fazem sentido para você? E aí se você pega e coloca essas metas que você pesquisou no Google ou viu no Instagram de algum influenciador, você tá vendo na perspectiva de outra pessoa. Então, antes de traçar as nossas metas, nós precisamos olhar, assim, você olhar para dentro de si. Quem você é, quem você se tornou no último ano e o que você quer ao traçar as suas metas. Porque você precisa saber exatamente quem você é. Tem um filme muito legal que provavelmente todos que estão aqui já devem ter assistido, que é Alice no País das Maravilhas. Quando ela entra lá naquela portinha, o que acontece? Ela cai no País das Maravilhas. E daí ela não sabe para onde ela quer ir. E ela simplesmente encontra o gato e pergunta, para qual caminho eu vou? Para onde eu vou? E aí ele pergunta para ela, onde você quer ir? E ela diz, não sei. E nesse momento, ele dá um ensinamento para as nossas vidas. Alice, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer um serve. Então, se você que está aqui nessa noite não sabe o que você quer, ou para onde você quer ir, ou como você quer ir, qualquer caminho serve. De qualquer forma tá bom, de qualquer jeito tá tudo bem, bora, ó, só vamos. Então, nós, né, me incluí aqui também, porque isso faz parte da minha realidade, precisamos fazer um momento de introspecção. É você parar, respirar fundo, olhar para o que se passou e pensar o que você quer a partir de agora. Por exemplo, Lud, eu queria ter feito mais grana, ter feito mais dinheiro em 2022, mas eu não fiz. Lud, eu queria ter emagrecido, eu queria ter cuidado da minha saúde, eu queria ter comido melhor. Tá vendo que tá no passado? Você queria, mas você não alcançou. Mas você ainda quer isso? Se você ainda quer isso, agora sim começamos a falar a linguagem das metas. Porque agora você quer. Mas aí você precisa traçar uma meta que faça sentido. Porque, pensa comigo, emagrecer. Eu quero emagrecer. Ou eu quero engordar. Ou eu quero treinar em 2023. Só isso não fica muito vago? A sua meta não fica simplesmente assim, tá, e aí?
que eu quero afinal? Né? Fica muito vazio. Então, você precisa definir essas metas de forma específica. Você precisa usar métodos que vai te dar clareza na hora de você traçar cada uma, para que realmente se torne factível, para que realmente você consiga chegar lá. Porque se você só escrever por escrever, você provavelmente vai se frustrar. Então, se você continua pegando metas de influenciadores, metas no Google, metas em programas que geram metas, provavelmente tudo isso não vai fazer sentido. Porque no final do ano, a gente tem esse costume, né? De falar assim, não, agora, beleza, eu vou aqui traçar as minhas metas porque o ano novo vai ser diferente. Agora vai. E daí chega a primeira semana do ano, você tá no pique, bora. Chega a terceira semana, você começa a desanimar. Chega em março, pós-carnaval, já desandou. Você já jogou pro alto e já tá bem Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E daí você fica vendo a vida passar como figurante. Você olha a sua vida passando daqui para ali e você não tem feito nada. Então, pessoal, desculpa. O objetivo da nossa live hoje é realmente trazer essa clareza para que nós consigamos criar as nossas metas de forma factível, que seja mensurável, que seja específica, que seja alcançável, que seja realista e que tenha um tempo. Tudo isso que eu acabei de falar se trata de um método que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, você que está chegando aqui agora, boa noite, muito obrigada por você estar aqui. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, escreve aqui nos comentários, faça a sua pergunta. Também tem um balãozinho, se você quiser mandar no balãozinho, que a gente vai conversando. O ao vivo é justamente para isso, para a gente construir juntos, tudo bem? Eu tô lendo alguns livros, né, e eu gosto muito de ler e de tirar alguns aprendizados, porque a leitura sempre me ensinou muito. E uma das coisas que eu li nos últimos dias, que eu vou até falar para vocês aqui agora, que é tudo o que nós colocamos o nosso foco, ele se expande. E isso a minha mãe, o meu pai já me ensinava quando eu era criança. Só que às vezes esses ensinamentos se perdem ao longo do tempo. Então pensa comigo, se você se foca, né? Você foca ali em obter sucesso, em ter resultado, em alcançar as suas metas. Qual é a probabilidade de você conseguir alcançar as suas metas? Ela é muito maior. Agora, quando você foca em reclamar, em se colocar em papel de vítima, em se colocar em uma situação onde você não está produzindo, não está gerando aquilo que você almeja, você não está correndo atrás daquilo que você realmente quer, isso vai se expandir. Você vai se tornar cada vez mais negativo ou cada vez mais ansioso, mais depressivo. Por quê? Porque são esses sentimentos que você tem gerado, porque você está focando muito no problema, você está focando muito naquilo que está difícil, naquilo que não está te ajudando e está esquecendo de focar na outra parte. E as suas metas vão sendo sufocadas pelo a sua falta, assim, de clareza nas vezes, a nossa falta de clareza. Então, pessoal, o que nós precisamos fazer diante dessa situação? Focar naquilo que nós conseguimos controlar. Nós escutamos muito, foca naquilo que você pode controlar. Isso é uma realidade. Se você não pode controlar uma situação, como que você vai fazer? Você tem que controlar o quê? A sua reação diante daquela situação. Por exemplo, você não consegue controlar uma doença hereditária. Você não consegue controlar, talvez, um acidente, uma morte. Então, vai adiantar você se descabelar
ou você se desesperar ou meter os pés pelas mãos por uma situação ao qual você não pode controlar. Vou falar aqui uma situação que aconteceu comigo no ano passado. Meu pai faleceu em maio de 2022. E para quem me conhece sabe que meu pai é uma das minhas maiores paixões nessa vida. Nós sempre fizemos tudo juntos desde quando eu nasci. E eu tinha acabado de chegar em casa, em Brasília, numa segunda-feira, e no sábado ele faleceu. No momento eu recebi a notícia como um trauma e eu fiquei muito desesperada porque eu olhei para todos os lados e eu não tinha ninguém. Eu liguei para várias pessoas e não conseguia falar com ninguém, pedindo socorro para alguém me levar para lá, porque a minha preocupação era minha mãe e a minha irmã. Só que em momento nenhum eu me desesperei. Por quê? Eu não conseguia controlar a situação. Não estava ao meu alcance. A única coisa que eu poderia controlar eram os meus sentimentos, o que eu estava sentindo e as minhas reações. Eu tenho um post-it, eu adoro post-it, né? Então tem vários aqui que fala exatamente sobre isso. Deixa eu só achar ele aqui. Cadê? Ih, agora eu não vou encontrar, Então, que diz o seguinte, que a única coisa que eu posso controlar são as minhas reações, que eu não tenho controle sobre as situações que acontecem na vida. Então, se eu não tenho controle naquilo, eu não vou perder, gastar energia com isso. E quando eu cheguei lá, no velório, algumas pessoas se assustaram, porque acharam que eu ia me desesperar. Só que não, a minha reação foi: mãe, vem cá, maninha, vem cá, não se preocupe. Estamos juntas, agora é só nós. Eu vou cuidar de vocês e vocês vão cuidar de mim. Foi isso que eu falei pra elas. Não sei nem se elas se lembram. E assim, consegui administrar do jeito que foi possível. Fiz terapia, aquilo que era possível controlar. Fiz terapia porque foi um trauma e eu não conseguia dormir. Eu chorava. Então, assim, aconteceu muita coisa. Mas aquilo que eu podia controlar, fazer terapia, tomar medicação para dormir nos dias que eu não dormia, eu controlei aquilo que era possível. Então, pessoal, foca em controlar o que é possível. O que é possível você controlar dentro das condições a qual você está vivendo agora, nesse momento. É possível você controlar a sua vida financeira? Diz aí, é possível você controlar a sua vida financeira? É possível você controlar a sua vida familiar? É possível você controlar a educação dos seus filhos? É possível você controlar o seu ritmo de estudo? Provavelmente, com planejamento, você consegue controlar algumas coisas. Então, se você consegue controlar algumas coisas, por que você não está controlando? Por quê? Por que que você não está tomando as rédeas da sua vida para você controlar? Por que você está deixando na mão de outra pessoa aquilo que é de responsabilidade sua? Por que você está passando o bastão? Toma aqui, fulano, cuida da minha vida profissional. Ô fulano, toma aqui, cuida da minha vida amorosa. Por que você está dando aquilo que é responsabilidade sua para o outro? Por que que você está deixando a sociedade educar os seus filhos, sendo que você que deveria estar educando? Por que que você está deixando a vida levar de qualquer forma a sua vida financeira e você não consegue controlar, está endividado e nem entende o porquê? Me conta aqui. Vou beber uma água, me conta aqui. Por que que você está deixando o outro controlar a sua vida, sendo que você que deveria estar controlando? Então, meus queridos, tome as rédeas da sua vida para você. E o que é possível você controlar, controle. Não passe para o outro aquilo que você deve fazer. Não coloque a culpa em ninguém, porque a sua vida está bagunçada. Eu quero te perguntar, sua vida financeira,
tá bagunçada, não precisa responder isso não, tá? Se tá bagunçada, alguém colocou uma arma na sua cabeça pra você se endividar? Pra você fazer esse tanto de bagunça? Alguém colocou? Sim ou não? Alguém te obrigou? Sim ou não? Claro que tem as exceções, gente. Questões de saúde, questões de golpe que tá acontecendo com muita frequência, questões muito particulares que acontece, que realmente às vezes sai dos eixos mesmo. Mas saiu dos eixos. E agora? Vai sentar e chorar? E ficar só chorando? Ou vai falar assim, beleza, chorei o que tinha pra chorar, agora sacudir a poeira e bora, vou mudar essa situação. Então, pessoal, o que nós, podemos fazer para que tudo isso mude? Traçando nossas metas de uma forma objetiva, de uma forma realista, de uma forma que faça sentido para as nossas vidas. Então, onde você coloca a sua energia, flui. Seus resultados vão fluir daquilo que você coloca energia. Muitas vezes, escutei da minha mãe assim, né? A pessoa quer arrumar emprego, mas ela só fica lá deitada o dia inteiro, achando que todo mundo conhece ela e vai conseguir um emprego caído dos céus. Continua, pequeno gafanhoto, deitado na sua cama o dia inteiro na Netflix, pra ver se você vai conseguir um emprego. Nos filmes de Hollywood acontece com muita frequência, mas na vida real dificilmente acontece. Por quê? Porque você precisa se expor, se abrir para o mundo. Então, se você traçou uma meta para esse ano de 2022, 2023, arrumar um emprego, e você só continua lá jogando no celular o dia todo, só rolando o feed, assistindo dancinha e não está se expondo, dificilmente você vai conseguir esse emprego. Porque a vida se resume em network. E isso desde o princípio. Se você acredita em Deus, lê a Bíblia lá. Você vai ver que desde o princípio, se baseou em network. Se você tá achando que sem conhecer ninguém, só ficando aí se coçando, as oportunidades não vão aparecer. Você precisa se expor diariamente para que as coisas aconteçam. Então, tudo nessa vida se acumula. Hábitos bons te levam ao sucesso. Hábitos ruins te levam ao insucesso. A falência de metas, a falta de coragem, falta de motivação. Certo? Então, muito obrigada a todo mundo que tá chegando por aqui agora. Vai mandando sua pergunta, enviando para mais pessoas. Muito obrigada a todos que estão por aqui. Deixa eu arrumar meu calcinho aqui, que senão eu fico torta para vocês. Então, pessoal, é o seguinte. Se você, nesse ano de 2023, quer resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Você acha mesmo que você vai ter resultados diferentes de 2022, fazendo as mesmas coisas de 2022? Responde aqui pra mim. Você alcançou suas metas de 2022? Pelo menos algumas, ou nenhuma? Ou você nem tinha traçado meta pra 2022? Ficou bem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Como é que foi? Me conta aqui. Se você alcançou algum ou não. Se você não alcançou, você acha que para as metas de 2023 que você traçou, se você continuar com os mesmos hábitos ruins, continuar com as mesmas ações, com o mesmo pensamento... Opa, perdão, deu uma pausa aqui. Se você acha que você vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas,
sinto muito te informar, você não vai. Não tem como. Não tem como você chegar lá fazendo as mesmas coisas, tá bom? Então, pessoal, a Charline. Oi, Charline, tudo bom? Fiz eu rico, colou em gente certa e superei as expectativas. Olha aí, parabéns, Charline. É isso aí. E uma coisa que ela falou aqui que é muito importante, eu já tava deixando de falar. Ambiente. Ambiente. Já ouviu aquela frase bem clichê que todo mundo gosta de falar, que provavelmente já apareceu umas 15 vezes aí no seu Instagram? Que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Quando eu era criança, minha mãe falava assim pra mim, meu pai, vem cá, tava lá com as companhias que não tava levando a lugar nenhum, ela falava assim, vem cá, ó, menina, deixa eu te falar um negócio. Suas companhias, cuidado, é melhor sozinho do que mal acompanhado. E isso faz muito sentido, só que quando a gente tá lá na imaturidade, a gente, não é muito chato, não sei o que, nem me deixa. Mas realmente, porque tem algumas companhias que você acha que faz sentido pra sua vida, mas que na verdade tá te afundando, tá te levando lá pra baixo, e você nem está percebendo que as suas companhias não estão te ajudando a crescer. E daí a sua ambiência faz total sentido. Pensa comigo. Você convive com uma pessoa que adora reclamar. Ama, paixão. Reclama de tudo. Reclama do sol, reclama da luz, reclama do calor, reclama do frio. Reclama porque passou um cachorro, reclama porque passou um gato, reclama porque passou um mosquito. Reclama porque tá dormindo, porque tá acordado, porque a comida tá fria, porque a comida tá quente. Reclama de tudo. Adora reclamar. Convive com essa pessoa um mês. Só convive. Qual é a tendência? Você se tornar uma pessoa reclamona. Você começar a ter hábitos e a reclamar de tudo. Pra quem é fisioterapeuta que tá por aqui, a gente vê isso muito na nossa profissão. Tô falando da minha porque é a minha profissão. Mas contador, engenheiro, enfermeiro, farmacêutico, toda a profissão. Dona de casa, todo mundo, toda a profissão tem alguém para reclamar. Mas agora na fisioterapia é o mês de pagar a anuidade. É o mês de pagar a anuidade. E a anuidade aumentou. O que tem de gente reclamando, gastando energia com isso, uma coisa que não está no nosso controle sobre isso, que a tendência é todo mundo reclamar. O que eu vejo de pessoas reclamando que a profissão não dá dinheiro, que é ruim, que só faz fisioterapia quem não passou em medicina ou odonto, tem de monte. E durante a graduação eu escutei isso diariamente. Só que o que eu fiz? Eu falei, ou eu fico nesse ambiente de pessoas que reclamam, ou eu vou colar em quem deu certo. Uma pessoa que eu colei muito e aperriei ele bastante, que inclusive tem uma live salva aqui, foi o Klaus, fisioterapeuta que deu sucesso, que é sucesso, que ganha dinheiro, que fez acontecer, que as coisas estão fluindo para ele super bem, é empreendedor. E quando eu fiz estágio com ele, eu ficava o tempo todo, tá, Klaus, o que você fez pra conseguir assim? O que você fez diferente? Por que você conseguiu um emprego? Por que os outros não conseguiram? O que você fez? Onde você se expôs? Então eu comecei a aprender com ele. Então a nossa ambiência, as pessoas ao qual nós convivemos, elas vão influenciar totalmente em quem nós estamos nos tornando. E não adianta você pensar, não, mas eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. Cara, se tu não mudou, sinto muito. Muda pra ontem. Se você é a mesma pessoa de anos atrás, cara, tá errado. Você precisa mudar. É importante, a mudança faz parte da sobrevivência, da vivência. Nós nascemos para estarmos em constante mudança. Se a gente não mudar, fica chato. Uma coisa que eu falo muito pra minha família, né? Sempre que alguém vem falar de quem eu sou, eu falo assim, olha, eu não sou a Lud
de uma semana atrás. Quem dirá de 15 anos atrás? Eu não tenho nada daquela menina mais. O que eu tenho que sobrou, né? Que sobrou foram sonhos, a vontade de viver, a vontade de fazer acontecer. Mas de resto tudo mudou, até as rugas apareceram, né? Então é muito bom mudar. Então, meu querido, minha querida, se você quer transformação para esse ano de 2023, comece a observar onde você está vivendo, as pessoas ao qual você está convivendo, as pessoas que você coloca dentro da sua casa, as pessoas que você chama para comer no mesmo prato que você. Às vezes, essas pessoas não estão interessadas em te ver crescer. Elas são invejosas, querem ficar por perto ali para poder saber o que você está fazendo, para te sugar um pouquinho. Mas se você começa a crescer um pouquinho, ela já deixa de ser seus amigos. Por que não? Porque agora fulano é metido, porque agora fulano não sei o quê, porque nunca quis te ver crescer. Então, para suas metas dar certo, eu já estou aqui te falando um plano. Para suas metas darem certo, você tem que mudar o ambiente. Você tem que, às vezes, falar assim, querido amigo ou amiga, só um momentinho, eu preciso ir ali resolver algumas coisas. E depois, a gente não precisa deixar de ser amigo não, mas eu preciso ir ali resolver algumas coisas, mas eu acho que é o momento da gente dar um time aqui na nossa amizade. Ou às vezes nem precisa falar nada, vai se afastando aos poucos. Mas na maioria das vezes, quando você começa a mudar e começa a conviver com pessoas diferentes e pessoas que pensam naquilo que você quer, você é expulso dos outros ambientes. As pessoas te expulsam dos outros ambientes e você não é muito bem quisto lá. E tá tudo bem, não surte por conta disso. Se você não tá se encaixando mais ali, agradeça, fala, cara, beleza, eu tô num ambiente massa, eu tô conquistando as coisas que eu quero. Eu tô realizando os meus sonhos. E o que é pra ser, vai ser. Tá bom? Então, vamos falar de meta agora. Preparados? Se quiserem anotar, eu acho importante anotar, porque eu não sei por quanto tempo que essa live vai ficar salva. Então, se você quiser anotar, já aproveita. Nós temos métodos para traçarmos as nossas metas. Então, agora, ó, aviãozinho, envia para o máximo de pessoas, aquelas pessoas que você fala assim, se eu vou crescer em 2023, essa pessoa tem que crescer mais do que eu. Então já envia pra galera, mande aqui os coraçõezinhos e vamos subir de nível aqui juntos, como diz o meu mentor Luiz. Bora lá! Nós temos os tipos de metas, certo? Metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. As metas de curto prazo estão relacionadas ao nosso dia a dia. Aquilo que a gente faz no dia a dia, na semana, no mês. Porque ela é curta. E ela precisa de execução rápida. Você vai executando e já vai sentindo aquele prazer, aquela vontade de fazer mais. Nossa, eu tinha uma meta de organizar a minha casa. Aí você vai lá, organiza a casa e sente o prazer. Uma meta de fazer uma viagem no final de semana ali para um lugar pertinho. Você já sente o prazer. Você tem o ato da verificação. Você verifica essas metas diariamente, porque você está alcançando as suas metas diariamente. Então, você vem verificando e elas tendem a ser as suas prioridades. Por exemplo, vou dar um exemplo das minhas metas. As minhas metas públicas estão no meu feed. Minha meta é escrever o CEP do meu mestrado, que dá bastante trabalho e normalmente dura em média 3 meses, se tiver tudo certo. Então a minha meta é escrever o CEP do meu mestrado. Mas para essa meta, eu preciso fazer várias atividades. Então, dentro de uma meta grande, eu tenho várias outras metas, que é preencher toda a documentação, que é enviar para o meu orientador corrigir. São várias metinhas dentro daquela meta, ou várias atividades. E isso eu verifico todos os dias. Então, no momento que eu enviar aquele primeiro documento para o meu orientador e tiver ok, o que vai acontecer comigo? Deu certo. Prazer, foi prazeroso. Gerei resultado, aconteceu. Mas e aí, se não gerar resultado, Luiz, se ele te mandar para corrigir, você vai fazer o quê? Sentar e chorar? Não.
Pô, não deu certo, tava previsto que não ia dar certo, deixa eu anotar aqui. Corrigir, taranã, se tornou uma nova meta. Mas isso eu já deixo de forma previsível. Eu sei que não vai vir corrigido com um ok de cara. Se isso acontecer, é lucro. Então já deixei de uma forma previsível ali, certo? As de médio prazo, elas estão relacionadas a propósito. Então você tem um propósito. Ai, Lud, mas essa história de propósito, ai, não sei o quê. Muda pelo nome que você quiser. Se você não quiser usar propósito, usa qualquer outro nome. Mas ela está relacionada a algo que você quer muito conquistar. Então, ela pode estar envolvida com um ano. Por exemplo, você tem um propósito de ganhar mais dinheiro em 2023. Seu propósito. Então, durante o ano de 2023, você tem que ganhar mais dinheiro. O seu propósito é treinar 365 dias no ano. Já não dá mais, só tem 360, tá? Se for 365. Então, você tem uma meta, o seu propósito dentro daquele ano, daquele espaço de tempo. Ai, Lud, mas é só no ano? Não. Pode estar relacionado também a 6 meses, 8 meses, 9 meses, 16 meses. A meta é sua. Você define o que ela é, tá bom? E de longo prazo. Ah, mas a de médio prazo requer organização de rotina. Porque se você colocou essa meta para bater no ano de 2023, você precisa organizar a sua rotina para ao longo do ano de 2023 você executá-la. Então você precisa ter um plano anual para ela, certo? A de longo prazo está relacionada à vida. A sua vida como um todo. Tá falando sobre os seus sonhos, sobre o legado que você quer deixar nessa vida. Então, você precisa traçar metas de longo prazo também. Ou também, por exemplo, daqui 10 anos você ter sua casa própria, ou daqui 10 anos realizar um sonho de morar no exterior. São sonhos. Os sonhos são seus. Só você pode falar o que é, tá bom? Então, é importante a gente colocar as nossas metas dentro de cada quadradinho. Curto, médio e longo prazo. Porque daí facilita na hora da gente criar cada uma. Então você coloca lá, tá? Eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Eu tenho um sonho de ter um carro. Eu tenho um sonho de morar no exterior. Eu tenho um sonho disso. Aí passa pro propósito. Quase que não sai. Propósito. Aí começa a escrever o propósito. Aquilo do ano. O ano eu tenho vontade disso. Listou. Agora de curto prazo. O que eu preciso em 3 meses, 1 mês, essa semana. E vai listando. Quando você fizer isso e você for passar para a parte de... Opa, quase cliquei em coisa errada aqui. Quando você for passar para a parte de usar um método para definir bem cada uma, fica mais fácil, porque você já sabe de forma geral o que você quer e onde cada uma se encaixa. Por que eu falei isso primeiro? Porque se você tem metas de curto prazo, você precisa planejá-las de uma forma. Se você tem metas de longo prazo ou médio prazo, é de outra forma que você vai escrevê-la, que você vai defini-la, tá bom? Nós, na gestão e na saúde também, quem é fisioterapeuta, se você não usa esse método, recomendo que você use para ontem. Vale muito a pena, facilita o seu dia a dia como profissional, tá bom? Que é o método SMART. Você já deve ter ouvido um monte de gente falar. Se você conhece, me diz aqui se você conhece esse método. Se já ouviu falar, se nunca ouviu falar, se eu tô falando abobrinha, se eu não tô falando nada com nada, se você não tá entendendo nada, coloca aqui. Se você conhece esse método, já ouviu falar do método de organização, ferramenta SMART. Se nunca ouviu falar, também comenta aqui para eu saber. O método SMART foi criado justamente para auxiliar as pessoas que trabalham com gestão, com administração. E métodos, gente, ferramentas, são bênçãos nas nossas vidas. Porque nós
conseguimos escrever de forma melhor, nós economizamos energia. Esses dias eu tava numa live, era acho que 7 horas da manhã, não lembro, ou era meio-dia, assistindo, acompanhando o pessoal, e eles estavam falando sobre criação de método, né? De método na saúde. Ah, fulano criou o método X, fulano criou o método Y. E muita gente costuma falar, né? Ah, tá criando um método para ganhar dinheiro. Você pode ver aí, na pandemia, esses métodos explodiram, muita gente criou. Só que isso não é ruim quando é feito de forma digna. Concorda? Que não é ruim? E eu escrevi o seguinte para eles: benditos sejam os criadores de métodos que pegam a ciência e a traduzem para nós e a deixam mais palatável. Porque pensa comigo, eu como fisioterapeuta, que atendo pacientes de N condições de saúde, de diversos lugares, e eu tiver que estudar todas as referências que tem em cada coisa ali. Algumas pessoas vão querer me matar porque eu tô falando isso aqui, tá? Mas, se eu tenho um método ou um protocolo, uma forma de avaliação, todo profissional tem aquela ficha de avaliação que dá resultado, que ajuda, olha, ele vai só preenchendo. Isso é um método. Isso é um método. Ah, você que ainda estuda, que você estuda de tal forma porque a outra não funciona. Você criou o seu método. Então, benditos sejam as pessoas que traduzem as coisas para nós e a deixam mais acessível, porque fica mais fácil. Mas a única coisa que a gente não pode cometer, o erro é achar que tal protocolo, tal método funciona para o João, para a Maria, para o Pedro, para o Tiago da mesma forma. Por que não? Porque nós somos seres individuais e com as nossas individualidades nós precisamos de coisas, de métodos, de protocolos adaptáveis que façam sentido para a nossa vida, tá bom? Quando eu estava na faculdade ainda, eu atendi vários pacientes de LCA. E assim, PO de LCA. E quando você vai ler, tem muita referência. Cara, é muita coisa para você ler. E daí eu criei o meu método na graduação. Eu peguei um pouquinho que eu aprendi ali, peguei um pouquinho que eu aprendi lá, peguei um pouco das coisas que eu tava lendo, li diversos artigos, revisões temáticas e fui criando e criei o meu protocolo. Mas sempre com a observação. O que funciona para Beltrana não funciona para o fulano. Você tem que avaliar e verificar o que funciona para cada um. Então, falando do método SMART, pode ser que ele funcione bem para você, que você consiga se adaptar bem ali com uma ou duas facetas dele, ou talvez com todas, mas não desista na primeira tentativa, porque não é tão simples assim quando você se depara com ele a primeira vez. Você se assusta com ele, você fica, caraca, como que escreve isso aqui? Eu tive um privilégio muito grande na graduação de conviver com uma professora na PED, Neuroped, que neurologia, né, neurofuncional pediátrica, né, que trabalhava com um método SMART. Então ela tem vários artigos publicados que ela ensina a fazer isso na saúde. E eu digo para vocês, fica bem mais fácil atender um paciente quando eu coloco ele dentro desse rol do método SMART. Fica fácil, eu consigo avaliar o meu paciente, olhar para ele e falar, tá, entendi. Agora, seu João, vem cá. Você, qual que é a sua queixa principal? Lud, eu não consigo levantar da cadeira. Espera que vai fazer sentido para você que não é da físio, tá? Eu não consigo levantar da cadeira. Tá, seu João, esse é o seu objetivo principal? É. Ah, ok. Avaliei. Vi que ele não tem estratégia de tornozelo, que ele não tem estratégia de tronco, que ele não tem estratégia de quadril, que ele não faz um monte de coisa. Que ele tem fraqueza, aquilo, outro. Eu vi um monte de coisa. Mas o objetivo dele é levantar da cadeira. E daí pensa comigo, se eu só coloco lá nas condutas, né? Levantar da cadeira. Eu não fui muito genérica? Eu tô dizendo pra você o que eu quero, eu tô dizendo pra ele o que eu quero. Porque ele pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 anos pra poder levantar da cadeira. Porque eu não fui específica. Agora quando eu falo assim, conseguir levantar da cadeira, ou melhor, corrigindo,
ele não traz os pés próximos à cadeira, né? Que é um dos primeiros passos para você se levantar da cadeira. Tenta levantar aí, faz o teste para confirmar. O que é a primeira coisa que você faz quando você vai levantar? Você aproxima os pés, não é? Tô certo, tô errado, tô falando mentira? Confirma aqui pra mim, se foi a primeira coisa que você fez. Tenta se levantar sem trazer os pés próximos à cadeira, ou sofá, onde você estiver. É muito difícil. Então, o que eu vou traçar com o seu João? Seu João, é o seguinte, conseguir... você bota os pés no chão, né? Ai. Deve estar deitado, né? Provavelmente pra fazer isso primeiro. Mas se você já estiver sentado, né? Enfim, você traz os pés próximos à cadeira. Daí, vamos traçar uma meta bem legal pro seu João. Conseguir trazer os pés próximos da cadeira e inclinar o tronco para frente. Em 2 semanas. Ou em uma sessão. Se você avaliou e viu que ele consegue fazer isso em uma sessão, beleza, tá ali. Ou em 2 sessões, 3 sessões. Ah, mas no dia ele não conseguiu fazer nessa quantidade de sessões. Eu devo adaptar? Com certeza. Aí você adapta. Aí depois você conseguir se levantar da cadeira com o auxílio de um andador. Você coloca o andador e ele faz, que ele já sabe fazer a estratégia de tronco e a estratégia de tornozelo, mas você vai mudar a meta quando ele alcançar. Aí ele vai e consegue. Depois você tira o auxílio, depois você coloca para se levantar com o apoio das mãos no joelho e assim por diante. Quando você vai mostrar para esse paciente, você chega lá, ó, seu João, eu tô aqui para te mostrar os nossos resultados do mês de março, do mês de janeiro. Olha, lá, lembra aquele dia da avaliação? Nós traçamos essa meta aqui. O senhor viu que agora o senhor consegue fazer? O senhor viu que o senhor está conseguindo alcançar? Olha que legal, tivemos um bom resultado. Porque quando você fica só ali no lúdico, o seu paciente provavelmente não vai se recordar que ele não fazia aquilo. Se você não tem filmagem ou qualquer outra coisa, ele vai falar assim, não, mas isso, minha filha, eu já fazia. Eu nunca deixei de fazer isso. E daí você acha que realmente você não está tendo resultado. Mas quando você coloca ali, bem descrito, você consegue mensurar e na sua mensuração você consegue validar os seus resultados. Agora vamos aplicar isso para quem não é da fisioterapia ou para você que quer alcançar uma meta além da sua profissão, né? Vamos colocar aqui. Eu queria que alguém dissesse aqui alguma coisa pra gente tentar. Nada muito difícil, tá, gente? Nada muito mirabolante. Vamos tentar aqui. Alguém poderia, se vocês ainda estão aí, dizer qualquer coisa aqui pra gente tentar solucionar juntos, criar uma meta aqui ao vivo e a cores no método SMART? Alguém? Se não tiver, só um segundo. Olha, tem bastante perguntinha aqui no balão. Depois eu vou... Olha só, a meta de emagrecer. Tá, dentro desse emagrecer. Pensa comigo. Quero emagrecer no ano de 2023. Dezembro. Lá eu pesei dia 31. Dia 31 eu tava pesando 60 quilos. Tava pesando 60 quilos. Quando chegou agora, eu pesei essa semana, só que eu tô com 59,5. Eu emagreci, não emagreci? Já alcancei minha meta. Alcancei. Era emagrecer? Emagreci. Agora vamos deixar um negócio aí. Quantos quilos você quer emagrecer? Quantos quilos você quer emagrecer no ano de 2023? Ou melhor, em quanto tempo você quer emagrecer essa quantidade de quilos aí? Vamos supor que você quer emagrecer, então, 5 quilos, 8 quilos. 8 quilos em quantos dias, quantas semanas? Tá ficando mais específico, tá vendo? Que a gente já tá deixando o negócio mais assim, estruturado, que já tá fazendo mais sentido, que tá ficando mais legal. Então, eu preciso ser específico na minha meta. Se é uma meta só emagrecer, isso não é meta.
Então, ó, emagrecer, só que meta que é boa, anota isso aí. Tem que começar com verbo. Tem que ter verbo. Senão, já tá ruim. Fica um negócio assim, tá? Na saúde a gente utiliza muito aumentar, diminuir, crescer, tarará. A gente usa muito isso, né? Tanto que às vezes eu fico viciada nas minhas. Conseguir treinar, não é treinar, né? Então, emagrecer 8 quilos, certo? 8 quilos em um mês. Viu como ficou diferente? Agora você consegue dizer se você vai alcançar ou não? E dentro da sua realidade, daquilo que você tem, essa meta é alcançável para você? Se você fizer a dieta, fizer os treinos certinho, você vai emagrecer uma dieta sem passar fome, aquela coisa bem legal, aquele treino assim, ó, que você gosta? Essa meta é realizável? Ela é realista? Ela faz sentido pra você? Porque pensa comigo, você quer emagrecer pra quê? Cara, vem cá. Vem cá agora. A meta que você tem que fazer, ela, o trem, é pra você. Ela não é pra sua mãe, pro seu pai, pro seu vizinho, pra outra pessoa que vai ver você vestindo sua roupa. Vou falar até baixo. A meta é pra você. Ela tem que ser pra você. Você quer emagrecer pra quê? Quando a gente coloca um porquê nessa frase, fica tão gostoso, fica tão legal. Eu quero emagrecer 8 quilos em um mês pra ganhar um desafio, porque eu sei quem escreveu isso aí. Pra ganhar um desafio. Que eu vou ganhar uma grana com esse desafio. Mas a sua pode ser diferente. Conseguir emagrecer pra eu tirar uma foto legal, pra eu vestir aquele vestido que eu vi lá na lojinha, que eu falei, nossa, eu queria esse vestido, mas com esse colotinho aqui não vai. Eu quero emagrecer pra eu ter mais saúde, pra eu conseguir caminhar, pra eu correr. Se você tá acima do peso, não corra. Não corra. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, procura no direct pra gente conversar. A meta é pra você. A meta não pode ser pro outro, porque se é pro outro, você vai se frustrar. Sabe por quê? Porque quando você alcançar a sua meta, que era mais focado no outro vai falar assim, nossa, mas foi só isso? Você emagreceu só 8 quilos? Você emagreceu só 4 quilos? Cara, não faz sentido. Tá vendo? Porque o outro sempre vai falar que faltou alguma coisa. Agora a meta é sua. Eu quero emagrecer 8 quilos porque eu quero me sentir bem, eu quero olhar no espelho e sorrir, me mandar um beijo. É isso que nós precisamos. Fazer metas para nós, mas sem ser egoísta. Porque tem uma diferença muito grande. A meta tem que ser para a realização dos seus sonhos, mas automaticamente quem você é vai reverberar no outro. Você vai contribuir para a vida do outro, porque nós vivemos em sociedade. Somos seres coletivos. E pessoas, como já diz o João J, pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês aqui falando comigo para que flua. Eu preciso de vocês pra gente trocar ideia. Eu preciso de vocês pra gente sair. Eu preciso de vocês pra N coisas. Você precisa da sua família. Você precisa das pessoas. Então, galera, depois de pensar no método SMART, de pensar em como fazer, deixar mais mensurável, isso não vai entrar na sua cabeça de primeira. Mas se você quiser e tiver com dificuldade de construir as suas metas, você está a um direct de mim. Me manda uma mensagem, a gente faz uma ligação e a gente monta as suas metas. Nós montamos as suas metas, tá bom? Então, o que eu quero te dizer nesse momento, com o alcançável, que é o A, e o realista, que é o R do SMART. Você não pode ser agressivo com as suas metas. Você tem que ser um pouco conservador, mais moderado. Pensa comigo. Você... Opa, pausa de novo. Você nunca
Lê um livro. 2022 você não leu nenhum livro. Não pegou um livro pra falar assim, nossa, eu vou ler um livro aqui agora. Você nunca leu. E de repente você traça uma meta assim, ler 60 livros no ano de 2023. Você nunca leu. Você acha mesmo que em 2023, você que nunca leu nenhum livro, vai ler 60 livros? Sabe quanto que é isso por mês? Dividir. Aí você pega um livro dessa grossura ou mais e você não tem um hábito de leitura. Você não consegue ler. Você lê, mas não entende nada. Você lê e se perde. Você lê um dia e falta 10. Você acha que você vai conseguir ler 5 livros no mês? Você que não lê nenhum, não leu nenhum no ano inteiro. Então, não seja agressivo. Seja realista. Porque quando você pegar a sua listinha lá no final de 2023 pra falar assim, deixa eu ver o que eu concluí aqui. Você vai perceber que você não alcançou. Aí você vai sentir o quê? Zero esquerda. Você vai sentir, cara, eu não presto nem pra ler um livro, né? Eu nasci pra ser um derrotado. Aí começa o ciclo lá do começo da live. Você começa a atrair negatividade. Você começa a se frustrar. Você começa aquele bolo de neve e vai e não consegue alcançar nada. Então, tenha cuidado com as suas metas. Seja realista. Se pergunte, dentro da minha realidade, eu consigo? É possível? Por exemplo, você ganha um salário mínimo. Isso aqui é pra te motivar, tá? Você ganha um salário mínimo. R$1.200. E você quer comprar um carro de 200 mil no final do ano. Só que você não tem renda extra, você não tem herança, você só ganha R$1.200 e tá em dívida. Aí você quer comprar lá em dezembro um carro de 200 mil reais, à vista. Você acha que é possível? É realista hoje pra você? Talvez nesse ano não, mas no ano seguinte sim. E qual que é a motivação aqui? Se você ganha só um salário mínimo? Bora fazer renda extra, criar outra forma, cria o seu método, cria alguma coisa, resolva um problema, inove. Dê solução pra sociedade, aquilo que você tá olhando ali e vê que não tá funcionando. E peraí, fala, esse negócio aqui não tá bom, deixa eu melhorar. E vai lá e melhora e começa a ter mais dinheiro. Você não precisa ser só CLT, você pode ser CLT, autônomo, empreendedor e mais um monte de coisa. Não se contente e compre o seu carro de 200 mil reais. Mas hoje, na sua realidade, no que você tá fazendo hoje, é possível isso? Talvez não. Então seja realista na hora de montar suas metas. E o que é necessário? Lud, beleza, fiz um método SMART, agora vai dar certo. Pra cima. Opa, peraí, você acha que só escrever, só falar ali, vou fazer, né? Cria um planejamento. Você acha que vai acontecer? Se você continuar ali, eu faço. Não vai. Você precisa criar um hábito. Alguns livros falam que para você desenvolver, para você criar um hábito, você precisa de 21 dias fazendo todos os dias repetidamente a mesma coisa, do mesmo jeito, para criar um hábito. Para você manter esse hábito, os estudos científicos dizem que para você consolidar esse hábito, você precisa de 90 dias. 90 dias são 3 meses. Você vai ter ânimo dentro da sua realidade para 3 meses. Se você não tem ânimo, cria agora. Porque você quer continuar tendo os mesmos resultados. Ou você quer ter resultado diferente? Para ter resultado diferente, galera, a gente tem que agir. Não adianta eu traçar uma meta e não fazer nada para ela acontecer. Ela não vai acontecer. Mas eu já tô velha pra isso, Lud. Não, eu tô muito novo. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. O tempo é seu. Vai lá e faz. Então, você precisa criar um hábito. Para criar um hábito, você precisa de um planejamento. O que você vai fazer todos os dias para você criar um hábito, para que esse hábito te gere resultado nas suas metas? Daí você precisa definir isso de forma clara. Isso é você com você. Você olhou sua meta e falou, beleza, minha meta é eu, minha meta é eu, minha meta é eu. E fala, agora tá, deixa eu traçar aqui um plano pra gente executar esse negócio e fazer acontecer, pra no final de 2023 eu chegar lá e tá feliz com o meu resultado.
Mas vai ter meta, galera, que você não vai alcançar. Mas você deu duro. Porque talvez você colocou muito alto e realmente ficou difícil de alcançar. Então, diminui um pouquinho e vai lá. Eu tinha traçado uma meta extremamente ousada. Ousada mesmo. Não impossível, mas ousada. Mas aí, quando eu reavaliei tudo que eu preciso fazer nesse ano de 2023, envolvendo o meu mestrado, envolvendo minha vida pessoal, a minha vida familiar, a minha saúde, eu falei, não dá pra ter essa ousadia toda agora. Nesse aqui, não dá pra ter ousadia. Então, deixa eu retroceder um pouquinho e bora. O Alex tá falando aqui, ó, que estimula o sistema de recompensa dopaminérgico. Isso é total. Porque você tem que trabalhar na sua rotina, né? De ter uma rotina com uma deixa que te leva a uma recompensa. E ter sempre uma recompensa. Isso é comprovado cientificamente em estudos com animais, com pessoas também. Mas esse é assunto para outra live, tá bom? Que depois a gente conversa sobre isso. Então você precisa ter um plano. Vou chamar você assim, Gino, vou chamar você. Com certeza, pode deixar aí que depois a mensagem vai chegar pra você. Vamos conversar muito sobre isso. Ó, você primeiro, pra alcançar suas metas, você precisa traçá-las muito bem, ser específico, ser mensurável, precisa ser alcançável, precisa ser realista e precisa estar dentro de um tempo. Você precisa travar um tempo pra acontecer. E depois você precisa ter um plano, meu Deus, ter um plano, criar um método pra você e ter um hábito, ter hábitos para você alcançar, certo? Deu para entender que não é só escrever a meta e falar assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu e ficar vendo a vida acontecer. Não vai acontecer, galera. É preciso ação. Então, quando você for traçar sua meta, pensa no motivo da sua ação. Porque na maior parte do tempo, presta atenção aqui, ó. Você não vai estar motivado. Na maior parte do tempo. Talvez em um mês, isso aqui é jogando números da minha cabeça. Talvez em um mês, você acorde um dia só motivado. E aí você vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito porque você não está motivado. Ou você vai fazer o que precisa ser feito, independentemente do seu humor ou da sua motivação. É importante você pensar isso. Esse dia eu estava assistindo um podcast, tá acabando, tá, pessoal? Assistindo um podcast e eles falaram de um professor que foi dar uma palestra em uma universidade no exterior e ele escreveu assim no quadro, tem um livro que eu não sei qual é o livro. Ele escreveu assim, a vida é injusta. Você é adulto. E falou, daqui uma hora eu volto, leio essa frase e penso, reflito. Quando ele retornou, ele fez a pergunta, e aí, pessoal, o que vocês refletiram? Me conta aqui. E daí, começaram, né? Um levantou a mão, eu posso falar? Então, é porque esse ano eu não consegui alcançar, ficar sem brigar com a minha esposa. Tô dando alguns exemplos aqui, porque eu não lembro claramente dos exemplos. Eu briguei muito com minha esposa e ela é muito chata, ela tem muito problema e não sei o que. E daí o professor só respondia assim, tá vendo isso aqui? Tá escrito aqui. A vida é injusta e você é adulto. Aí depois o outro só reclamando, só dando justificativa para as coisas. E ele sempre dizia, a vida é injusta e você é adulto. Não espere que a vida te trate com justiça. Porque não vai ser assim. Então a vida de fato é injusta. Porque as coisas poderiam ser diferentes e serem mais fáceis. Mas você é um adulto. Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem. Deixar na mão do destino a sua vida. Você precisa tomar as rédeas. Trazer para si. E começar a cuidar você mesmo da sua vida. E é aquilo, pessoal. Realmente, é cada pisão e tudo aquilo que você cuida com carinho, com
com amor, com dedicação, cresce. Eu precisei deixar a minha plantinha com um colega, porque eu fui pra casa da minha mãe e fiquei 12 dias. Se eu voltasse, ela ia morrer. Eu fiquei desesperada, minha plantinha vai morrer, eu preciso doar ela pra alguém, eu preciso arrumar alguém pra cuidar dela pra mim. E eu pedi um amigo pra cuidar da minha plantinha, por quê? Porque eu quero vê-la crescendo. Porque eu tenho um amor, porque eu fui uma paciente muito querida que teve resultados que me deu em forma de gratidão. Então eu tenho gratidão pela plantinha que tá sendo a minha companhia. Então, eu te pergunto, quais as sementes você tem plantado ao longo do caminho? E como você tem cuidado da sua semeadura? Como você tem cuidado do seu jardim? Mas esquece o jardim do outro. Para de olhar as redes sociais do outro, de olhar o que o outro está fazendo e querer trazer para si. Trace as suas próprias metas, trace os seus próprios objetivos, tenha os seus próprios sonhos para você e cuide da sua vida. Eu tinha uma amiga na graduação que se comparava o tempo todo com outros colegas, que ela queria ter resultados exatamente iguais dos outros colegas, mas a vida dela era num contexto totalmente diferente. Ela foi exposta a situações, a ambientes totalmente diferentes. Eu sempre dizia pra ela: fulana, para de usar a métrica do outro para medir você. Então, se você está usando o jardim, usando a vida do outro para medir a sua vida, pare agora. Se ame mais, tenha mais empatia com você. Use a sua própria realidade para medir você. E sabe, o nosso maior erro é porque nós fazemos isso com pessoas próximas. Nós medimos nós mesmos com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos primos. E daí a gente quer usar a vida de outra pessoa que é totalmente diferente da nossa para basear a nossa. Você não vai ter os resultados que a outra pessoa tem, porque os resultados são seus. A vida é sua. Você vai ter o resultado que você está plantando. Então, se você está plantando uva, você espera colher jabuticaba? Talvez tenha a mesma cor, mas não são as mesmas coisas. Então, se você planta algo, espere que você vai colher esse algo. Ai, Lud, mas vai demorar muito essa colheita, eu não tenho tanto tempo para esperar. Meu querido, a gente planta esperando a chuva, esperando o sol. A gente planta crendo que os resultados virão. Mas não fica ali bitolado, não, porque tem que dar resultado, porque agora eu tenho que conseguir, não, porque agora as coisas têm que acontecer. Não, só vai. Eu gosto de uma frase muito legal, que é: dá o passo, que Deus te dá o chão. Vai, começa a conquistar o que é seu. Não fique esperando amanhã para você começar a fazer. Começa agora, começa hoje. Não fique esperando cair Deus ou o que você acredita, os ETs, virem até a terra te dizer assim: ei, fulano, faz isso, faz aquilo. Não vai acontecer. Às vezes, as coisas estão estampadas na frente dos nossos olhos, mas porque a gente está tão cego, porque a gente se coloca em um papel de vítima ou numa situação que não quer, numa posição de reclamação, que a gente não vê as oportunidades acontecendo. Então, se coloca em uma posição de aprendizado, de abertura. Traga as coisas para a sua vida. Acredite. Use a lei da atração para você. Isso é até bíblico. Traga para você. E se você está falando assim: Lud, eu sou cristã, mas eu não acredito muito nesse planejamento. A Bíblia diz para você se planejar. Pesquisa aí no Google que você vai ver também. Coloca aí: planos. Como fazer planos de acordo com a Bíblia, planejamento de acordo com a Bíblia. Você vai ver, eu fiz o dever de casa porque eu sabia que algumas pessoas que iriam assistir são cristãs. E tem essas crenças limitantes. Então, se desapegue, mude a sua mentalidade. Porque é o seguinte, galera. O condicionamento do seu subconsciente ou a sua programação mental, aquilo que você acredita, vai
modelar, vai determinar os seus pensamentos. E é comprovado cientificamente que os nossos pensamentos são poderosos. Nós conseguimos ver que pessoas que têm doenças crônicas, na maioria das vezes, os pensamentos modulam a sua dor. Às vezes está modulando ali pelos pensamentos, pelo condicionamento mental. Então, o seu subconsciente vai determinar os seus pensamentos. Os seus pensamentos, faz uma análise agora comigo aqui. Os seus pensamentos, eles determinam os seus sentimentos. A forma como você pensa determina como você se sente. Por exemplo, você lembra tem um pensamento de algo muito alegre, automaticamente você sorri. Você lembra de algo triste, automaticamente você se retrai. Quando você tem pensamentos que te geram sentimentos negativos, a tendência é você se contrair, ficar naquela coisa ali. E a chance de você ter ações negativas ou ações de alegria estão totalmente relacionadas aos seus sentimentos. E os seus resultados estão totalmente relacionados às suas ações. As suas ações determinam os seus resultados. E é o seguinte, viu que é o seu condicionamento mental que está determinando os seus resultados? Antes de você começar qualquer coisa, você já começa, vai dar errado, não vai dar certo não vai funcionar. Isso é problema, nem vou me meter. Ah não, isso é ruim. Vai gerar resultado isso aí? Você nem vai entrar, você nem se deu a oportunidade de começar. É igual quando você já viu uma pessoa e você já fala assim, essa pessoa é chata. Você nem conheceu. E você perdeu talvez a oportunidade da sua vida porque você pensou que aquela pessoa era chata. E talvez era aquela pessoa que ia auxiliar a sua vida a mudar. Mas você nem conheceu. Às vezes alguém falou da pessoa pra você e você já modulou a sua mente e perdeu várias oportunidades ali. Então, mude o seu condicionamento. Se você percebe que está sendo uma pessoa muito reclamona, muito negativa, começa a anotar. Anota por dia, eu reclamei tal hora, fiz tal coisa. E sempre que você reclamar, você tem que retornar ao início. Por exemplo, a minha meta é ficar 1 semana sem reclamar. Então, toda vez que você reclamar, você zera a meta. Até você ficar 1 semana sem reclamar. Cara, você vai ser outra pessoa. As pessoas vão se aproximar, as coisas vão acontecer, vai ficar legal de conviver com você, porque você deixou de reclamar. Uma simples mudança de mentalidade te gerou resultados diferentes, certo? E eu queria te deixar uma última mensagem. Não vou deixar a última mensagem. Rapidinho, deixa eu ver se tem mensagem aqui no balãozinho. Peraí. Ok. A partir de quando, na graduação, devo decidir minha especialidade e focar nela? Cara, não preocupa com isso não. A gente tem tanta oportunidade. A físio ou qualquer área do conhecimento tem tantas especialidades. Viva primeiro. Experimente tudo que você puder. Dos assuntos mais loucos que você não entende nada, aos assuntos que você gosta. Nesse momento você vai se identificar. E quando você se formar, continue experimentando. Vai para as áreas que você tem mais afinidade. Não fica perdendo também energia com aquilo que você nunca aprende. Porque isso também é tração uma meta. Sabe, eu não consigo aprender isso aqui. Não entra. Cara, não fica perdendo tempo. Vai para aquilo que importa. Aquilo que você é bom também. Então, não fica bitolado que tem que definir na graduação. Eu falo isso por mim. Eu entrei na graduação, olha só, na graduação querendo esportiva. Cheguei na UNB, vi que o mundo era outra coisa. Fui pra neuro. Na neuro eu descobri um universo de possibilidades. Quando eu fui pros estágios, fui pra ortopedia primeiro. Na ortopedia, eu me reencontrei na esportiva. E depois eu fui pro estágio de geriatria. Eu falei, é aqui. E ponto. E defini, falei, cara, o lugar que é bom pra mim é
na geriatria, eu deixei de amar as outras coisas. Na gerontologia, eu deixei de amar as outras coisas. Não, mas é o lugar onde eu me divirto, eu dou risada, eu fico bem. Não que nas outras áreas eu não fico, mas eu sou muito da esportiva também. E eu me divirto muito na esportiva também. Então, assim, não tem um momento X ou assado pra gente definir, tá bom? Sobre a minha experiência de morar sozinha. Cara, eu precisei planejar muito pra eu conseguir morar sozinha. Precisei traçar muitas metas e me readequar o tempo todo. Tudo isso aqui que eu falei nessa live, eu fiz durante esse 1 ano. Tem mais de 1 ano que eu tô morando só, né? Literalmente sozinha. Então eu precisei readequar a rotina, melhorar um monte de coisa, aperfeiçoar, trocar de rota, começar do zero, iniciar e vai e vem, e até hoje eu tô nisso. Mas isso cabe em outro momento, em outra live, que essa aqui já tá se estendendo muito, né? E qual foi a sua mudança de mentalidade nesse ano? Nesse ano, começou agora, né? Mas já tem mudança. É de Lud, você é adulta, tá? Se responsabilize por você. Você pode reclamar de tudo, menos dos resultados que você está obtendo. Porque é você que está plantando. Então, se você está colhendo, é porque você está plantando. Então, essa já é uma mudança de mentalidade que vinha sendo estruturada ao longo dos anos, mas que agora ficou pauleira. E eu quero, se você tem alguma pergunta, qualquer outra coisa aqui, deixa eu ver. Cuide do seu jardim que as borboletas virão. Isso é uma realidade, gente. Tem alguma outra pergunta? Olha só, o Gui disse o seguinte: definir metas realistas faz com que o nosso cérebro entenda e se acostume a cumprir metas. Boa sacada, Gui. Muito bom. Muito, muito bom mesmo. Isso é uma realidade, galera. Então, pense nisso. O que mais? Eu acho que não tem mais nada aqui, né? Beleza. Galera, é o seguinte. Ouvi um negócio hoje que eu fiquei assim e eu vou ler pra vocês, tá bom? Concentra aí. A sua jornada é sua. E somente sua. Repetindo. A sua jornada é sua. Somente sua. Outros podem caminhar com você, mas não por você. O mundo pode fazer tudo por nós, exceto a nossa parte. A gente pode até transferir as decisões da nossa vida para uma outra pessoa, mas a gente jamais vai conseguir transferir as consequências. Por isso, assuma o controle. Lembre-se, a sua jornada é sua e somente sua. Assuma o controle da sua vida. Seja o protagonista da sua história. Não coloque culpa nos outros por causa dos seus resultados. Eu sei que a vida é injusta. Acontece um monte de coisa que não deveria acontecer. Mas assuma o controle, pois você é adulto. E ninguém nessa vida te deve nada. Vai lá, faz acontecer. Por você e somente por você. Faz esse ano de 2023 ser o seu ano. Tenha um ano bom. Faça por você aquilo que ninguém pode fazer. Trace as suas metas. Alcance o resultado financeiro, familiar, social, na sua saúde. Seja o protagonista. Não queira ser um figurante que aparece de vez em quando ou de vez em nunca. Seja o seu protagonista. Pegue a sua história e fale assim: essa história é minha, eu que vou escrever. Tá bom? Eu queria agradecer vocês que ficaram aqui, guerreiros, que ficaram aqui comigo, que foi muito bom, foi extraordinário
estar com vocês, aprender com vocês, compartilhar histórias com vocês. E essa é a primeira live do ano. Semana que vem vai ter uma live muito legal sobre negócios, sobre gestão, sobre finanças, sobre planejamento com um colega muito querido. Vou estar divulgando aqui. Ele é sensacional, muito sensacional. E assim, a live é para todos. Então não é para fisioterapia não, porque ele é militar. Pensa comigo. O que o militar vai vir falar aqui com a gente, né? Mas é um cara fora da curva, que eu tive a oportunidade de conhecer e aprender muito com ele. Então já te convido para participar. E outra coisa, essa live vai ficar gravada. Eu vou te pedir, você que participou aqui e ainda está aqui, vai lá nos comentários e deixe o seu comentário para eu saber como que foi para você e também se fez muito sentido, pouco, mais ou menos, se contribuiu para a sua vida e em que contribuiu. E vou te pedir para você compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que também precisam subir de nível, tá bom? Daqui a pouquinho a live já aparece lá, eu te peço para fazer isso, para ajudar, tá bom? Então semana que vem, quarta-feira às 8 horas, eu te encontro aqui, nesse mesmo canal. E muito obrigada mais uma vez você que esteve aqui. E espero que 2023 seja o ano da sua vida. Trace metas realistas, específicas, mensuráveis e dentro de um espaço de tempo para você. E suba de nível todos os dias. A vida é sua, a jornada é sua. Então, cuide dela muito bem. Beijo, pessoal. Obrigada mais uma vez. E tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu!